que vamos compartilhar. Hoje nós ainda estamos no mês da família, não é? E como mês da família, nós vamos compartilhar aqui hoje a mensagem do quinto domingo, né? Que é hoje, e é 1 Coríntios 5, 16 a 20. Famílias firmes na palavra de Deus, tem Jesus como Senhor. Vamos ler ali direitinho, juntos? Famílias firmes na palavra de Deus, tem Jesus como... mas ficou tão fraco, gente. Vamos de novo. Famílias firmes na palavra de Deus, tem Jesus como Senhor. Amém, amém. Famílias firmes na palavra de Deus. E o texto, então, 1 Coríntios, capítulo 5, 16 a 20, vamos ler nesse momento. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu e ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aí no último domingo, no último dia e na última mensagem propriamente sobre o mês da família. É bem verdade que hoje pela manhã teríamos a irmã Ravela. A irmã Ravela é membro da igreja do Parque Aurora. Ela ia nos falar hoje pela manhã. Eu ontem então solicitei que ela visse lá na agenda dela se ela pode vir domingo que vem pela manhã. Ela vai me responder aí hoje à noite. Mas, independente disto, nós estamos aqui para compartilhar sobre este tema tão importante, tão vital para a nossa vida, que é ter Jesus como Senhor. Irmãos, é sabido de cada um de nós que Jesus é o único caminho, que Jesus é a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Isso nós já sabemos. Mas quando paramos para pensar na nossa família, nós sempre temos alguém, ou pelo menos na maioria das vezes, alguém que dentro da nossa família, ou seja, também num ambiente familiar, isto é, fora daquela primeira célula máter, né, isto é, os nossos familiares, irmãos, tios, parentes em geral, que por vezes ainda não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Deste modo, nós podemos ousar dizer que todos nós temos pessoas na nossa família, nesta família maior, que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador. E que nós precisamos, de fato, sermos os portadores desta boa nova, desta boa notícia aos nossos familiares. Quando nós pensamos em missões, nós pensamos geralmente naqueles missionários que vão lá para o meio dos índios, nós pensamos nos missionários que vão para outros países, principalmente aqueles que vão lá para a África, para os países do Oriente Médio, e pensamos que missionários ou missões são feitas por esses irmãos. Mas nós precisamos ser missionários e temos um campo missionário muito fértil dentro da nossa família. Precisamos sim pregar o evangelho dentro da nossa família. Mesmo que você não tenha pai, mãe, irmãos, filhos ou filhas, ou cônjuge ainda não crente, mas você deve ter algum parente seu que vira e mexe, está na sua casa, almoçando com você, ou que você vai visitar, e que lá nesses momentos você tenha a oportunidade de realmente realizar missões, de fazer missões, isto é, de pregar o evangelho, para que também várias pessoas da sua família possam ser alcançados pela graça da salvação. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que nos dias de hoje, a família tem sido banalizada.
E se nós não estivermos realmente tendo Jesus como Senhor, vamos ver até mesmo as nossas famílias ruindo. E quantas famílias cristãs hoje em dia estão ruindo? Quantas famílias cristãs não estão conseguindo manter o casamento? Quantos casais não estão conseguindo manter os seus filhos dentro da igreja? Quantos filhos não estão sendo obedientes aos pais? Quantos pais têm desonrado seus filhos ou seu cônjuge? Então isso tem acontecido não somente fora da igreja, mas se você ler a carta aos Coríntios, vai ver que Paulo disse na sua carta que haviam essas coisas todas dentro da igreja de Corinto. Era uma igreja que vivia divisão, que vivia promiscuidade até dentro dos crentes, no meio evangélico. Então, se nós formos pensar direitinho, nós dependemos sim de todo dia reafirmar que Jesus é o Senhor da nossa casa. E quando nós cantamos essa música, tema da família, pedindo para o Senhor firmar a nossa família em Cristo, precisamos sim interiorizar isso na nossa mente, no nosso coração, e pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa família. Porque, irmãos, os atrativos hoje, que o inimigo tem oferecido, que o mundo que jaz no maligno tem oferecido, tem tragado muitas famílias, Hoje, me espantei conversando lá em casa com Liliane, mostrando uma imagem de uma pessoa que não está mais com Jesus, mas era tão crente aos nossos olhos, e hoje está totalmente desviada, pelo menos pelos vídeos que estão sendo postados na internet, não dizem outra coisa. Então nós precisamos tomar cuidado para que também essas coisas não aconteçam dentro da nossa família. A única garantia que temos de que a nossa família esteja realmente aos pés do Senhor é se nós estivermos realmente firmados na palavra de Deus. Se nós firmarmos a nossa casa, a nossa vida e a nossa família na palavra de Deus, então teremos uma família que tem Jesus como Senhor. Meus irmãos, a marca principal de uma família firme na palavra de Deus é quando esta família reconhece o senhorio de Cristo sobre a própria família. Precisamos reconhecer o senhorio de Jesus na nossa própria família. Isso é algo que o crente precisa ter. É isso que nós um dia reconhecemos, naquele dia que você foi alcançado pela vocação eficaz, isto é, pelo chamamento de Deus através do Espírito Santo no seu coração. Você ainda se lembra do dia da sua conversão? Para muitas pessoas foi aquele momento marcante, impactante, mas para aqueles, por exemplo, que nasceram no lar cristão, no lar evangélico e que nunca se desviaram, essa fase da transição é difícil de ser identificada muitas vezes, não é? Eu não sei quantos aqui nasceram em lar cristão e nunca se desviaram. Quantos? Isso. Então, foi fácil identificar o dia da sua conversão? Geralmente não é. Por quê? Porque você está vindo à igreja, você conhece a palavra, você está sendo orientado, e quando você percebe, agora eu deixei de crer através da fé dos meus pais, e agora eu passei a crer em Jesus, porque o Senhor entrou no meu coração, fez diferença e transformou a minha vida. Mas aqueles que vêm para Jesus já na idade adulta, esses sempre tem uma história para contar. Eu estava em tal lugar, em tal dia, em tal momento, e Deus, é igual Paulo, e veio uma luz, e de repente aquela luz me fez ficar cego. Paulo teve história para contar da sua conversão, e certamente você tem uma história para contar. Mas, irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz que eu tenho que conhecer a Cristo, e eu tenho que prosseguir em conhecer a Cristo. Isso quer dizer que a nossa salvação, ela precisa ser algo em constante crescimento. O nosso desenvolvimento precisa ser constante. Não podemos simplesmente achar, já sou crente, está bom, Jesus entrou no meu coração, vou ficar sentadinho no meu canto. Não, precisamos fazer a diferença. Ter Jesus como Senhor da família é mais do que pertencer a uma igreja. É mais do que ter seu nome no livro de um hall de membros de uma igreja. Ter Jesus como Senhor da família é mais do que ter uma religião. É algo muito mais importante.
Mas o que significa ter Jesus como Senhor da nossa família? Temos algumas coisas para compartilhar com os irmãos sobre isso nesta noite. Primeiro, ter Jesus como Senhor da família significa conhecê-lo mais e mais. Observe o seguinte que diz a palavra: por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Isso quer dizer que Paulo está falando de um conhecimento íntimo, pessoal, que eu e você precisamos ter com Deus. Ninguém será salvo pela fé do outro, ninguém será salvo pelo conhecimento do outro. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e conhecer a Jesus no mais íntimo do nosso coração, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E conhecer a Deus segundo o Espírito é de fato reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida e que Ele um dia transformou a sua existência. Por isso, famílias firmes na palavra conhecem Jesus, não apenas de um ponto de vista meramente religioso, mas conhecemos a Jesus não só de ouvir falar. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora é de contigo andar, agora os meus olhos te veem. Meus irmãos e irmãs, nossa família precisa andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, lembra disso? Enoque andou com Deus e já não mais era. Deus o tomou e já não era. Enoque andou com Deus. Será, meu irmão, minha irmã, que você tem andado com Deus? Será que onde você anda, onde a sua família anda, Deus anda? Será que Deus vai onde você vai? É muito importante pensarmos nisso, porque hoje em dia, irmãos e irmãs, temos visto um evangelho muito banalizado, um evangelho que fica massageando o ego das pessoas e que não fala sobre o pecado e que não prega arrependimento para a salvação. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos mostra que João Batista, quando pregava, chamou aquele povo de raça de víboras, dizendo: arrependei-vos, raça de víboras. Irmãos e irmãs, precisamos sim, como crentes, como família cristã, como família firme na palavra de Deus, precisamos denunciar o pecado. Peraí, pastor, denunciar quer dizer que eu vou delatar alguém? Quer dizer que eu vou ser X9? Não, denunciar o pecado aqui tem a ver com você pregar o evangelho como ele é, porque é a própria palavra que denuncia o nosso pecado. Você não precisa dizer para ninguém o que é errado, basta você dizer o que é certo. Você não ensinou para o seu filho fazer coisa errada, ensinou? Quando é criança, ensina, Joyce, Rogério, para o Vicente fazer coisa errada, mas ele faz um monte, assim como eu e você. A gente não precisa ensinar a criança as coisas que eles vão aprendendo aí fora e no mundo afora, coisas erradas, mas eu tenho que ensinar a criança no caminho em que ela deve seguir, isto é, ensinar as coisas de Deus. Então, quando você prega o evangelho como ele é, então você está sim denunciando o pecado. Porque quando você diz que na palavra de Deus assim, olha, que o crente não pode emprestar o seu dinheiro com usura, isto é, o crente não pode ser um agiota, o crente não pode cobrar juro do irmão, da irmã, quando vai emprestar, se pode emprestar. Então, quando você lê a palavra que fala sobre isso, você não está acusando ninguém, mas você está dizendo assim, a Bíblia está dizendo que isto é pecado. Quando a Bíblia diz não matarás, não furtarás, não adulterarás, não está dizendo que você está fazendo isso, mas está dizendo que se você estiver fazendo, você está errado. Isto é pecado. Então o pecado precisa ser denunciado com a pregação do evangelho, e nós, para fazermos isso, precisamos conhecer mais e mais a Cristo. Não quer dizer, meus irmãos e irmãs, que não devemos estudar cada vez mais. É preciso estudar, é preciso conhecer, é preciso buscar a Cristo. O que Paulo deseja aqui é levar os seus leitores a conhecerem a Cristo no Espírito, não somente aqueles que conheceram Jesus pessoalmente. O próprio Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele nos alerta para conhecermos Jesus de maneira espiritual, pela fé. Você não viu Jesus, você não presenciou os milagres que Cristo fez
neste mundo, mas nós cremos por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e você crê na palavra de Deus. Então, famílias realmente que desejam ser famílias firmadas na palavra. Então, ter Jesus como Senhor significa conhecê-lo mais e mais. Conhecer a Cristo, irmãos, nesse nível, é preciso chamar a Cristo para ser nosso companheiro. Chamar Cristo para andar com a gente. Chamar Cristo para ir nos lugares que a gente vai. Senhor, vou fazer uma visita lá para os meus pais, vamos com a gente? Sabe? A gente não consulta o Senhor nas pequenas coisas. Já parou para pensar nisso? A gente consulta a Deus nas grandes decisões. A gente ora para tomada de grandes decisões. Mas nas pequenas decisões a gente às vezes passa batido, a gente simplesmente faz, age e depois, quando as coisas não dão certo, a gente, Senhor, sabe como é que é? Eu esqueci de perguntar para o Senhor, será isso mesmo? Irmãos, na família, mais do que valorizar a religiosidade vã, aquela religiosidade sem valor, é preciso cultivar entre os membros da família a intimidade com Cristo. Será que você tem tido na sua família intimidade com Jesus? Por que você conhece bem os membros da sua família? Porque você tem intimidade. Dedica tempo com a família, não é isso? Você passa, você acorda, você dorme junto, você toma café junto, você almoça junto. É assim, e assim vai gerando intimidade, você vai conhecendo, ao ponto de repente um olhar diferente que o esposo faz com a esposa, ou vice-versa, um olhar diferente do pai para com o filho, já sabe, às vezes o filho vem pedir alguma coisa, só de olhar para a mãe já fala assim, já sei, para você pedir não, já estou sabendo. Sabe, porque conhece, é assim, Júlio? A gente já está sabendo, porque é isso, intimidade. Agora, será que a gente tem tido intimidade com Jesus, ao ponto de saber o que Ele quer, antes dEle falar para nós? Meus irmãos e irmãs, o evangelho verdadeiro, quando famílias realmente têm Jesus como Senhor, significa que essas famílias vão conhecer Jesus mais e mais a cada dia. Mas, em segundo lugar, ter Jesus como Senhor da família, significa viver a vida, especialmente na família, de um modo diferente daqueles que não o conhecem. Claro, a família cristã não pode, segundo diz Romanos 12, que nós lemos lá no acampamento, quem estava lá viu, Romanos 12 diz que eu não posso me amoldar às coisas do mundo, eu não posso tomar a forma das coisas do mundo, mas eu preciso transformar a minha vida em Cristo e, é claro, poder transformar as pessoas que estão ao nosso redor através do conhecimento da palavra de Deus. Por isso que a palavra diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, passaram, tudo se fez novo. Meu irmão, minha irmã, tudo se fez novo. E quando isso acontece, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, o que adulterava não vai adulterar mais, o que fazia fofoca vai travar a boca agora, não vai fazer fofoca mais. É assim que precisamos ter transformação, porque se não houver transformação, irmãos, de nada adianta. De nada adianta viver dizendo que somos crentes se não houver nenhum tipo de transformação na nossa vida. E quando Jesus então é o Senhor da família, há de fato uma mudança radical do nosso viver. Radical. Eu gosto muito da palavra conversão, porque a palavra conversão, para quem fez autoescola, para tirar habilitação para dirigir, sabe que conversão é mudança de direção, à direita ou à esquerda. Quando você está dirigindo, então, se você identifica uma placa desta, geralmente é chamada de placa de regulamentação e não de advertência, por isso ela não é amarela, ela é geralmente branca com a lista vermelha. Então, essas placas chamadas de regulamentação, quando você se depara com uma destas, principalmente de conversão à direita ou à esquerda, significa que você que está dirigindo a sua moto ou o seu carro, tem que fazer o quê? Parar? Não. Tem que fazer o quê? Convergir para onde a seta está apontando. E se você convergir para o contrário da seta, onde a seta está apontando?
Você pode ter uma colisão, pode morrer, você pode cair no Rio Paraíba do Sul, não é verdade? Você pode bater. Essas mudanças que ocorreram aqui na cidade agora, quantos acidentes ocorreram nessas mudanças de rota, não é verdade? Que as pessoas estavam já acostumadas, eu posso virar à esquerda ou à direita ali. Então elas já iam no automático e não olhavam nem para a placa, porque quando você conhece, você já não olha para a placa. Mas conversão é mudança de direção, isto é, você não pode seguir no caminho que você está levando, porque vai dar em coisa ruim. Você não pode voltar, porque vai dar em coisa ruim, fazendo as mesmas coisas erradas. E você não pode ir para a direção contrária. Isso quer dizer o quê? Tem que seguir a direção que Cristo der para você. E a direção que Cristo dá está onde? A palavra de Deus. Então, meu irmão, conversão é isso, mudança radical. Então não se concebe famílias que têm Jesus como Senhor, que vivam da mesma maneira que vivem os não nascidos em Cristo. Não adianta nada eu dizer que sou crente e viver fazendo as coisas que agradam o mundo. Por isso que Paulo fala muito sobre a concupiscência dos olhos. E diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E que grandes trevas serão. Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante que nós, famílias cristãs, que um dia nascemos de novo, possamos viver realmente de modo diferente daqueles que vivem no mundo. Não somos ETs. Você não vai ficar lá com cara de biscoito traquinas. Não, você não é diferente por causa disso. Você é diferente porque você tem a luz de Jesus, porque você é sal da terra, porque você é luz do mundo. Então é diferente. Casais cristãos não podem ter o mesmo comportamento de casais não cristãos, por exemplo. Nossos filhos não podem ter o mesmo comportamento de filhos dos ímpios. Ah, pastor, esse negócio é muito difícil. É verdade. Mas quem disse que seria fácil ser crente? Jesus não falou que seria fácil, falou? Falou que ia ser maravilha, vem, pare de sofrer. Não tem isso na Bíblia. Vem, pare de sofrer. Diz, no mundo tereis aflições. Diz, leve a carga uns dos outros, ajuda a levar a carga uns dos outros. Diz, cada um deve tomar a sua própria cruz. Cruz aqui é o quê? Suas lutas, seus problemas, suas adversidades, suas dores, suas enfermidades, tem que carregar. Não tem como abandonar essas coisas. Então, meus irmãos, pais e filhos cristãos precisam demonstrar que são diferentes. Isto é, precisam dar bom testemunho. O crente que não dá bom testemunho está vivendo fora do projeto de Deus. Então, recapitulando, em primeiro lugar, ter Jesus como Senhor da família significa conhecê-lo mais e mais. Ter Jesus como Senhor da família significa viver, especialmente na família, de modo diferente daqueles que não conhecem a Jesus. Em terceiro lugar, ter Jesus como Senhor da família significa ser, especialmente, mais uma vez, na família, agente de reconciliação. O que é um agente de reconciliação? Um agente de reconciliação é aquele que prega o Evangelho, é aquele que vive o Evangelho, é aquela família que vive diferente para Jesus, plenamente para Jesus, e através dela, da família cristã, e através do servo, da serva de Deus, outras pessoas são levadas a conhecer a Cristo, isto é, nós fazemos a ponte, nós ajudamos nesse processo de reconciliar pessoas com Cristo e consequentemente com o Pai. Jesus é que nos reconciliou com o Pai através do sangue dele na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele reconciliou consigo mesmo os seus filhos, os seus eleitos. Mas nós podemos ser agentes de reconciliação, para que nós possamos produzir vida por onde quer que nós passemos. Quantos filmes, às vezes, desenhos animados a gente vê, sobretudo esses desenhos chamados Malévola. Os irmãos certamente já viram, ou seus filhos já viram, né? Esse desenho, ou filme, não sei se é filme ou desenho, não sei caracterizá-lo, mas lá, em um dado momento da cena, por onde a pessoa passa, tudo vai morrendo.
plantas vão morrendo, tudo vai morrendo, né? É assim. A pergunta é, por onde você passa? Você vai levando morte ou vida? Você vai levando vida para as pessoas? Porque quando Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 15, diz que nós somos o bom perfume de Cristo, lá no versículo 16 ele vai dizer assim, olha, cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Muitas vezes o cristão não tem exalado esse bom perfume. Muitas vezes o nosso testemunho não tem abençoado as pessoas, mas a Bíblia diz, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o quê? O ministério da reconciliação. Irmãos, preste muita atenção nisso. Todo crente, toda família cristã, tem este ministério, o ministério da reconciliação. Pastor, eu não sei qual é o meu ministério na igreja, agora você já sabe, é o ministério da reconciliação. Continuando o texto bíblico, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou, preste atenção nisso, nos encarregou da palavra da reconciliação. O Senhor nos encarregou desta palavra. Nós precisamos ser os agentes da reconciliação. Então, meu irmão, minha irmã, depois da nossa conversão a Cristo, todos nós temos esse ministério muito importante, relevante, para realizar o ministério da reconciliação. E como famílias que têm Jesus como Senhor, eu e você, precisamos sempre ser pontes para reconciliar outras famílias, outras pessoas. O diabo, o pecado, o mundo, tenta o tempo todo separar maridos das esposas e vice-versa, tenta separar pais e filhos o tempo todo, mas quando Cristo é o Senhor da família, sempre vai haver o ministério da reconciliação presente no lar. Então que você conheça o ministério da reconciliação, peça a Deus para te dar a sabedoria, porque se nós não desenvolvermos esse ministério de reconciliação dentro da nossa família, teremos a cada dia um aumento de divórcio, um aumento de distanciamento entre cônjuges, um aumento de distanciamento entre pais e filhos, noras, sogros, sogra, vai ser problema na família o tempo todo. Mas se nós tivermos o ministério da reconciliação, Deus estará nos abençoando, para que nós sejamos ponte de bênção para a vida daquelas pessoas, dentro da nossa família e fora dela também. Mas por último, mas não menos importante, ter Jesus como Senhor da família, significa ser um mensageiro da salvação, olha lá, mensageiro da salvação às outras famílias. Será, meu irmão, minha irmã, que você tem sido um mensageiro de salvação? O texto bíblico que lemos diz que nós somos embaixadores por Cristo. Sabe o que é um embaixador? Certamente você conhece a figura do embaixador, porque você já ouviu falar, ao menos na televisão. O embaixador é aquele que representa e que fala em nome do presidente da República em outro país. Então temos embaixadores do Brasil espalhados pelo mundo afora, em vários países. Não sei se temos em todos, não pesquisei. Mas quando o embaixador fala algo lá, é como se o nosso presidente estivesse falando. E se ele falar uma bobagem lá, é como se o nosso presidente estivesse falando. Nós somos embaixadores de Cristo. Então quando você abre a sua boca e prega o evangelho, Cristo está falando para as pessoas. Mas quando você abre a sua boca para amaldiçoar, quando você não dá bom testemunho, você está envergonhando aquele que te incumbiu de ser embaixador dele. Cuidado, meu irmão, minha irmã, nós não podemos realmente ser embaixadores que não representemos de verdade o pensamento de Cristo. Precisamos representar a Cristo, precisamos sempre transmitir a mensagem de boas novas. A igreja presbiteriana de Campos precisa crescer. O evangelho em Campos precisa crescer. Precisamos ver vocações sendo despertadas dentro da igreja.
Vocês sabiam que o nosso seminário presbiteriano fechou a parte matutina há alguns anos atrás? Quando nós fizemos o seminário era matutino. Agora não tem mais, já há alguns anos que não tem, por falta de alunos. Sabe por quê? Porque não há mais pessoas vocacionadas. Porque não estamos despertando vocações para tocar um instrumento, para poder trabalhar como professor de escola dominical, vocação para ser um bom diácono, um bom presbítero, bons pastores, bons líderes. Não temos despertado vocações. Isso porque a igreja tem deixado de cumprir o seu papel de mensageiro de salvação para as famílias. Então, uma embaixada, é interessante que ela é considerada parte do território daquele país em outro lugar. Então, quando você, que está representando Jesus, sabe o que acontece quando você começa a pregar o Evangelho? Aquele lugar é o céu, porque você representa o céu. Você está como embaixador do céu. E quando você abre a sua boca e prega o Evangelho, quando você demonstra o Evangelho para alguém, aquele lugar ali é o céu. É uma embaixada, porque nós somos embaixadores. Mas é preciso que você pregue o Evangelho. Então, cada casa, preste muita atenção nisso, gostei muito desta frase. Cada casa de cada um de nós precisa ser uma embaixada de Cristo. Cada casa. Sua casa tem que ser uma embaixada de Cristo. Isso quer dizer o quê? É um pedaço do céu. Para muitas pessoas, falam assim, pastor, minha casa está sendo um inferno, só Deus. Não é? É porque Cristo não é Senhor ainda da sua família. É porque sua família ainda não está firmada na palavra. Porque famílias firmadas na palavra vivem como embaixadores de Cristo. Cada família cristã deve representar Cristo neste mundo. Famílias que têm Jesus como Senhor são fiéis na transmissão da mensagem do Evangelho. Transmita o Evangelho pela vida e pela palavra. Não só pela vida como testemunho, mas também no abrir da sua boca. Fale de Jesus. Algumas perguntas são importantes para nós fecharmos esta mensagem nesta noite. Primeiro, sua família tem Jesus como Senhor? Não é para você responder, mas é uma pergunta retórica, para que você possa pensar, será que de fato nossa família tem Jesus como Senhor? Todos dentro da nossa família procuram conhecer Jesus mais e mais, você tem ensinado isso? Todos dentro da sua família vivem de fato uma nova vida em Cristo? Temos orado por algumas famílias da igreja. Na nossa alvorada com Cristo, quem tem acompanhado, né, tem visto a gente orando por algumas jovens, por alguns jovens. E a nossa oração é assim, Senhor, dá experiência genuína de conversão para a nossa juventude. Sabe, dá experiência com o Senhor mesmo. Não é aquele negócio de arrepiar dedão do pé, não, porque isso não adianta nada. Sabe? É a experiência de conversão, de mudança de vida, de mudança radical. Nós precisamos experimentar isso. Todos na sua casa, na sua família, são de fato agentes de reconciliação? Será que a sua casa tem sido uma embaixada de Cristo? Perguntas como essas, irmãos, devem permear aí a nossa mente, o nosso coração, nesta noite, e que você possa sair daqui hoje pensando, Deus, eu preciso dar uma agitada na minha família, eu preciso mudar alguma coisa lá, eu preciso, Deus, melhorar alguma coisa. Como embaixada, não sei não, acho que minha embaixada não está muito fortificada, acho que o povo não está respeitando muito essa embaixada, sabe? Vamos pedir a Deus que abençoe nossas famílias.